Uma dica muito interessante que eu esqueci de falar, né? Esse é um vídeo extra que eu vou falar sobre os cuidados que você deve tomar ao ministrar, porque existem alguns empecilhos para que a tua unção não flua no ambiente. Então, uma delas é o chamado de chave de domínio, que isso é muito importante. Então, anote isso aí. O que é chave de domínio? É você ter autoridade do ambiente, certo? O nome já diz, autoridade de domínio. Autoridade de domínio. Autoridade de domínio do ambiente. Como que você vai fazer? É, é muito é muito legal você fazer o seguinte: antes de ministrar, você quando que te chama para ministrar, né? Ah, eu venho ministrar aqui na minha igreja hoje, vem pregar, vem. Aí você pergunta a pessoa, se você não conhece a pessoa, você pergunta a pessoa: você crê nos dons espirituais? Você crê que na manifestação do poder de Deus, que a unção do Senhor ela derruba? Você crê que as pessoas podem vomitar enfermidades? Que as pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo? Você tem que perguntar tudo isso à pessoa. E a pessoa vai falar assim, ó: eu creio tudo isso, varão. Eu creio tudo isso. E eu sou faminto por isso. E você vai sentir se a pessoa é faminta ou não. Se a pessoa está falando a verdade, e ela se realmente for faminta, você vai sentir. Agora, se você não confiar muito nas palavras dela, nas palavras desse pastor, né, que te convidou, você tem que fazer o seguinte: é bem lembrado que a chave de domínio tem que ser com o líder do local, tá? O líder, o pastor presidente. Se for o pastor presidente que te convidou, vamos supor que essa pessoa, se você não confiou nesse pastor que te falou, assim, nas palavras que ele te falou, se esse pastor for presidente, quando você chegar num ambiente lá no dia, você fala para ele assim, ó, antes de ministrar: pastor, coloca as mãos na minha cabeça e ore, pede para que Deus transfira a autoridade do Senhor como homem, o anjo da igreja, para mim, nesse momento, para ministrar. Certo? Preste atenção. Você vai pedir essa seguinte oração: pastor, ore por mim, para que o Senhor libere para mim a autoridade de domínio do anjo da igreja, deste local. Tá? Você tem que pedir isso para o pastor presidente só. Vamos supor que uma pessoa te convida aí, uma pessoa que não é o líder da igreja, é apenas qualquer um, ele te convida. Aí você vai perguntar: você é o pastor presidente da igreja? Ele vai falar: não, não sou. Eu queria falar então com o pastor presidente da sua igreja. Quero fazer algumas perguntas para ele. Então, se você sentir, querido, que o pastor é faminto, você não precisa fazer isso, tá? Somente quando você desconfiar. E também o seguinte: no momento que você estiver ministrando, você começar a sentir travamento, alguns travamentos, a unção não está fluindo, nada está fluindo. Pode ser que o anjo da igreja, né, quando ele deseja no coração, por mais que você tenha unção, por mais que você tenha unção de alto nível, se ele desejar no seu coração que nada funcione, ou desejar assim: poxa, o que esse cara está falando aí? O poder de Deus não derrubou ninguém. Só disso aí, só de desejar isso no coração, meu querido, a tua unção não vai fluir no lugar, porque ele é o anjo da igreja. Certo? Então, isso é uma das coisas que pode acontecer, da unção, a tua unção que o Senhor te deu ali para ministrar, não fluir. Então, a chave de domínio é muito importante. Agora, se o pastor ele é faminto por Deus, você não precisa fazer isso. Só você chegar no ambiente e fazer ali, para tudo fluir. Agora, se você desconfiar do pastor, ou você não conhecer, ele falar que não crê nos dons, ele fala: não creio muito. Eu só creio no batismo no Espírito Santo, mas não creio que o Senhor derruba, não creio nessa manifestação intensa que você fala aí, não. Ou você simplesmente pode fazer o seguinte: ou você não vai, ou você pode ir e antes da ministração pedir para que ele ore por você, para transferir a autoridade. Porque se ele não se transferir a autoridade pela imposição de mãos em você, a chave de domínio estará com ele. Mas quando ele transfere para você, a chave de domínio estará com você. E mesmo que ele deseje no seu coração que nada flua,
a chave de domínio está contigo, vai fluir do mesmo jeito, certo? Porque existe a diferença entre aquele que carrega a unção e aquele que tem autoridade no local, tá? A pessoa pode ter um nível muito alto de poder, mas se não tiver autoridade, a autoridade do local, nada flui. Então, isso é uma das coisas que vai impedir algumas situações, né, quando você for ministrar, de você operar em alto nível. E outra coisa que pode te prejudicar, como se fosse travar a tua unção ali também. Outra coisa é, às vezes, as pessoas, por falta de fome e sede, olha só, tem muita gente que falta de fome e sede no ambiente, tem muitos teólogos naquele lugar criticando, um coração fechado, tem muito religioso ali, naquele local. Vou dizer uma coisa para você, aquilo também pode bloquear a unção do Senhor da sua vida ali no ambiente, pode bloquear a tua unção. E nessa situação, o que você deve fazer? Eu aconselho você o seguinte, você faz normalmente, começa a ministrar ele normalmente, pregar, mas na hora de transferir a unção, você vai escolher a dedo, tá? Transfira somente para aqueles que estão famintos, muito famintos, que serão poucos, com certeza serão poucos nesse lugar. E você não vai poder fazer muita coisa nesse lugar, você não vai poder fazer onda de poder, nem a nuvem do Senhor, ela vai estar ali, por causa disso. Mas o poder, você se carregar com o poder, transferir, você vai poder fazer. Isso você vai poder fazer, nesse tipo de ambiente. E outra coisa, a terceira coisa que bloqueia também a unção de você ali no ambiente, pode ser ataque das trevas também. Algum espírito das trevas pode estar ali, te bloqueando no teto da igreja, espíritos malignos. Por isso você tem que ter o discernimento espiritual. Ou pode ser algum bruxo, feiticeiro em viagem astral, pode visitar o ambiente para fazer que o céu seja fechado ali. E pode ser também que esteja ali um feiticeiro, bruxo, fisicamente, ele sentado, se disfarçando de crente. Ele também está fechando o céu naquele lugar. Tá? Então você tem que ter o discernimento do Espírito Santo para ver, para perguntar. Você debaixo da unção, você pergunta, Senhor, o que está bloqueando a unção aqui? E você vai te mostrar. Se for um bruxo presencial, isso aqui é um assunto para outra aula, tá? Não posso falar isso agora. Tá? Aqui é difícil de acontecer. Mas quando acontecer, eu aconselho você, como você está com a chave de domínio, se você estiver com a chave de domínio, você vai conseguir bloquear esse bruxo e esse feiticeiro ali. Primeiro você tem que identificar quem é. Pede para o Espírito Santo te identificar quem é que está fechando o céu ali, né, em relação a bruxo e feiticeiro. Quando o Senhor te mostrar, você vai bloquear essa pessoa. Como que você vai bloquear essa pessoa? Você com a chave de domínio você pode. Você vai desejar no seu coração que se forme um casulo em volta dele, tá? O casulo, né? Ou como fosse uma casca de ovo. Intenciona isso e libera para ele. Pode, apenas intencionando no seu coração. Você não precisa liberar palavras que as pessoas não vão entender. As pessoas não estão vendo o que você está vendo. Você vai intencionar isso no seu coração, com muita força. E se forma um casulo ali, pronto. Formou aquele casulo, aquela casca de ovo, você vai ter liberdade. Tá? Agora, quando é pessoas no astral, no mundo espiritual ali, pessoas fora do corpo, que ninguém está vendo, só você ou o Senhor está te dizendo, aí o processo é diferente. O processo, você tem que ter direcionamento do Espírito Santo para ter alguns atos proféticos ali, para bloquear. Você tem que pedir ajuda dos anjos para bloquear toda a ação das trevas, dos espíritos astrais, tá? Para bloquear, paralisar, olha só, paralisar o ataque desse espírito ali, que está bloqueando ali. Pedir ajuda dos anjos para bloquear. Começa a declarar com palavras. Eu bloqueio, eu paraliso todo o ataque das trevas, eu paraliso todo o plano das trevas que faz com que esse céu seja fechado. Tá? Aí o direcionamento é do Senhor, tá? O Espírito Santo, ele vai te direcionar. Tá? Eu não posso prolongar aqui. Mas o que acontece muito é o lance da chave de domínio que eu falei para você. Tá? Isso vai acontecer muito. Por isso que eu não vou me aprofundar muito no lance de bruxo, feiticeiro.
Porque isso quase não acontece. Mas o que acontece muito é a chave de domínio do pastor que não crê nos dons, está fechando o céu ali. Aí você faz esse procedimento, tá? Espero que você tenha entendido aí, então, grande abraço.